Ei pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. A gente vai discutir um tema hoje super bacana que é mudança de hábito e tratamentos alternativos no glaucoma. Já faz sentido? Tem alguma coisa que a gente precisa saber sobre isso? A gente vai descobrir que sim, ok? Se você gosta do conteúdo, curte pra gente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho se você quiser receber as notificações quando surgirem as novas aulas. Deixe aqui também seu comentário, mande pra gente suas dúvidas, pra gente discutir. Afinal de contas, a gente está tentando aqui realmente levar um conhecimento para todo mundo, mas trocar também experiência, porque a gente não é dono da verdade, tá bom? Então, uma pergunta que a gente ouve bastante no consultório e que faz todo sentido. Doutor, o que mais posso fazer para o meu glaucoma? Já está usando colírio, já operou, já fez algum procedimento? E aí, tem algo mais que o paciente possa fazer além de usar medicações, né, ou só obedecer às nossas orientações de procedimentos oculares? Sim, nós temos, ok? Para entender esse assunto, a gente precisa entender o que é glaucoma. Glaucoma, então, é uma doença neurodegenerativa do nervo óptico, caracterizada pela morte progressiva de células ganglionares da retina, que leva à perda da função visual. Então, não existe, por definição, a palavra pressão intraocular no glaucoma, porque existem glaucomas que não têm relação direta com a pressão. Então, glaucoma é uma doença neurodegenerativa do nervo óptico que leva a uma baixa de visão, uma perda da função visual. Quais são os mecanismos de lesão, então, que levam a esses processos neurodegenerativos? O que a gente conhece bem, que todo mundo associa, é o fator mecânico, ou seja, um aumento da pressão interna do olho comprime as células ganglionares que fazem ali a deflexão na cabeça do nervo óptico. Essas células sendo comprimidas, elas vão morrendo, entram em apoptose. Esse é o mecanismo clássico. Aumenta a pressão do olho, comprime célula, progride, faz glaucoma. Existem outros mecanismos que a gente tem se aprofundado cada vez mais na ciência atual. Mecanismo de estresse oxidativo, de desregulação vascular dos pacientes, fatores biomecânicos, como a gente vê muito nos míopes, e fatores genéticos que a gente também está aí nas pesquisas e tudo mais. É importante entender esses outros mecanismos, especialmente aqui a questão do estresse oxidativo e da desregulação vascular, ok? O fator biomecânico que acontece ali no míope, ele também não é difícil de entender, assim, é porque a lâmina crivosa ela é mais fina, então essas células estão mais suscetíveis a compressões, né, ou a deficiências de fluxo axoplasmático por pressões até mais baixas, que é o que acontece no glaucoma miópico. O paciente progride mesmo com pressões abaixo do que a gente considera elevado. Mas aqui a gente vai concentrar em cima da questão do estresse oxidativo e da desregulação vascular, que é onde que o paciente sim tem um papel importante, onde a gente pode melhorar fator de crescimento neurotrófico dos neurônios, onde que a gente pode melhorar essa perfusão sanguínea na cabeça do nervo óptico, onde a gente pode diminuir sim o estresse oxidativo das nossas células que estão ali na cabeça do nervo óptico. Lembrando que as células ganglionares ali naquela região, elas têm uma altíssima concentração de mitocôndrias, até porque a região ali que ainda não tem a bainha de mielina para fazer aqueles mecanismos todos de transdução sináptica de informações, né? Precisam de muita energia e nessa região é onde que tem maior concentração de mitocôndrias. A gente vê o tanto que existe de gasto energético nessa região. Então, qual que é o paciente que mais vai se beneficiar dos tratamentos alternativos para o glaucoma? São pacientes que têm uma pressão base, ou seja, uma pressão intraocular base já mais baixa do que o normal. Então, a gente não vai falar tanto aqui daqueles pacientes que têm pressões elevadas, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ok? A gente vai falar aqui basicamente dos pacientes que têm glaucoma de pressão normal, pacientes que têm miopia, pacientes que progridem mesmo com pressões já baixas e que você já não tem muito mais o que fazer. Então é aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre estresse oxidativo e desregulação vascular primária. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre meditação. Esse é um ensaio clínico randomizado, ok? Publicado em 2018, onde 60 pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto foram submetidos, né? Esse grupo versus o grupo controle, mas o grupo que sofreu a intervenção, ele praticou 45 minutos de meditação durante 6 semanas seguidas. E aí eles mediram a pressão ocular desses pacientes
a qualidade de vida desses pacientes e fizeram também marcadores de estresse sanguíneo. O que o estudo revelou após essas 6 semanas em que esse grupo fez meditação por 45 minutos dia? Esse grupo que fez a meditação saiu de uma pressão média de 15,9 para 14,4. E o grupo que não fez saiu de uma pressão de 15,7 para 15,65. Então o grupo que não fez manteve-se estável. O grupo que praticou a meditação teve uma redução pressórica. Não foi gigante, mas ela existe, ela está aí documentada. O grupo que praticou a meditação também relatou uma melhora na qualidade de vida e os marcadores sanguíneos de estresse também diminuíram no grupo que fez a meditação. Olha só então os gráficos aqui para a gente ver, ó. Com relação a esses gráficos de cima, né, da medida de pressão ocular, como é que o grupo da meditação ele sai de 15,9 para 14,4 e o grupo controle sai de 15,7 e mantém-se em 15,65. Com relação à qualidade de vida, você vê que o grupo da meditação sai de aí, um score de 86,6 para 93,3 e o grupo controle de 89 para 89,07. Então, houve uma redução da pressão intraocular no grupo da meditação e também uma melhora da qualidade de vida. Um outro ensaio clínico randomizado, prospectivo, trouxe essas informações aqui no Journal of Glaucoma. Pacientes que foram submetidos a uma yoga pranayama com respiração diafragmática, é uma forma de meditação, todos os dias por 6 meses. Esse grupo apresentou uma redução pressórica no olho direito de 20,85 para 14,9 e no olho esquerdo de 20,30 para 14,25. Então aqui praticaram respiração e meditação por 6 meses com uma redução pressórica média de 20 para 15 em ambos os olhos. Uma redução significativa da pressão intraocular. Então, pessoal, meditação, né, o mindfulness, ele faz uma modulação positiva no organismo, porque ele faz uma redução pressórica intraocular, ele diminui o estresse do paciente, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, e é um procedimento de baixo custo e de baixo risco, concordam? E pode ser realizada por qualquer pessoa. Então, sim, meditação tem um impacto positivo nos pacientes com glaucoma, tanto na redução da pressão intraocular, quanto na melhora da qualidade de vida. Melhora de qualidade de vida, obviamente, impacta em tudo, né? Menor nível de ansiedade, de estresse, de depressão, né? Paciente mais aderente ao tratamento, paciente com uma redução ainda da pressão ocular. Então, é um ciclo virtuoso que o paciente entra. Então, lembre ao seu paciente, ele pode e deve praticar a meditação. Com relação à atividade física, também tem um impacto positivo, né? Ela baixa o baixo nível de atividade física, o paciente que pratica pouca atividade física, tem uma menor pressão de perfusão ocular, como mostra um dos estudos que estão aqui no slide para você. A atividade física, né, causa um aumento da expressão de neurotrofinas e, obviamente, tem relação também com melhora de quadros mentais, de depressão e ansiedade. Então, o exercício físico, isso já é sabido, tem impacto positivo na qualidade de vida e na saúde de forma geral. Então, estudos mostram que existe uma redução sustentada da pressão intraocular em praticantes de exercício físico regular, não só de curto prazo, mas de um prazo maior, ok? Então, existe sim uma redução de pressão nos praticantes de atividade física regular. Há uma melhora de perfusão ocular, como mostra esses estudos. Há uma diminuição de estresse e de ansiedade. Também pode ser realizada por todas as pessoas e também tem baixo risco e baixo custo. E está relacionado, obviamente, com esses quadros, mais uma vez, de quebrar, né, diminuir depressão, ansiedade, que estão relacionados à má aderência dos pacientes. Portanto, se um paciente te perguntar o que ele pode fazer, meditação, exercícios físicos sempre terão um impacto positivo, não só no glaucoma, como na qualidade de vida como um todo do paciente. Bom, e com relação às suplementações, existem estudos, né, nada ainda robusto na literatura que nos faça
prescrever aos pacientes, né? Não existem fórmulas mágicas ainda, mas existem estudos muito promissores com relação a isso, é o que a gente vai falar, né? Algumas drogas são neuroprotetoras, outras são neuroregenerativas, que estão em estudo. A gente vai ver muito mais o fator de neuroproteção. Então lembra que os neurônios na cabeça do nervo óptico, as células ganglionares, elas vão sofrendo um processo de neurodegeneração, que envolve isquemia, hipóxia, disfunção mitocondrial. Como a gente falou, existe uma grande concentração de mitocôndrias nessa região da cabeça do nervo óptico. Isso tem uma região de grande estresse oxidativo e esse estresse oxidativo, essa hipóxia, ela vai levando a um processo de neuroinflamação, onde as células, por exemplo, da glia, que são inicialmente protetoras, se constantemente estimuladas, podem se tornar agressoras das células ganglionares. Algumas das substâncias que a gente vê sendo estudadas são a nicotinamida, a aceticolina, os inibidores de roquinase e a brimonidina, que já é uma história antiga que in vitro mostrou realmente capacidades neuroprotetoras. Os estudos caminham muito, a gente tem muita esperança em cima da nicotinamida. Ela é um amido da vitamina B3, ela é um precursor da nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, que é uma molécula-chave no mecanismo antioxidante e de energia celular. Então, quando a gente aumenta NAD, a gente aumenta fator neurotrófico, a gente aumenta ciclos de mitocôndrias, a gente melhora a energia na célula. Então, ela é positivo. Tanto é que alguns estudos mostram, por exemplo, que o NAD ele diminui com a idade. À medida que o paciente envelhece, ele diminui os níveis de NAD, né, tornando os neurônios então mais vulneráveis às doenças. Aumentar então os níveis de NAD promove uma melhora da atividade mitocondrial das células ganglionares. Existem ratos que são geneticamente modificados para desenvolver hipertensão ocular. Tem estudos por cima desses ratinhos que mostram que eles têm menores níveis de NAD e que quando a gente suplementa, quando a gente estimula essa produção do NAD, você tem uma proteção. Tanto é que tem um estudo que mostra que 97% desses ratos que são hipertensos oculares acabam não desenvolvendo glaucoma quando você administra doses elevadas da nicotinamida, que é um agente, então, estimulador do NAD. Esse é um estudo do Gustavo de Moraes, que está aqui fase 2, né? Tem algumas promessas para o ano que vem de outros braços desse mesmo estudo, mas olhem só nessa fase 2. É um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, com 2 meses de seguimento. Pegaram 32 pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, com MD médio de menos 6,8 no grupo da nicotinamida, menos 7,9 no grupo placebo. É um ensaio clínico, ok, pessoal? Então, 22 pacientes usaram nicotinamida, 11 pacientes usaram placebo. Esse grupo da nicotinamida, eles usaram durante essas 3 semanas, né, e a dose foi aumentando de 1 grama dia, depois de 2 gramas, até 3 gramas dia de nicotinamida. Aqui teve associação com o piruvato. Esses pacientes realizaram, todos eles, 4 campos visuais nas primeiras 2 semanas antes da randomização. Depois realizaram 1 campo visual com 6 semanas. Depois, novamente, 4 campos visuais nas 2 semanas finais do estudo. E 1 campo visual 1 semana após a última dose, ok? O que isso mostrou então? Esse tanto de campo visual seriado pegando o grupo placebo versus o grupo que fez a suplementação com a nicotinamida. No grupo da nicotinamida, houve uma melhora dos pontos, né, de sensibilidade do campo visual. Foram 15 pontos de melhora numa mediana no grupo da nicotinamida contra 7 do grupo placebo. O grupo tratado teve 3 vezes mais chance de melhora dos pontos testados do que o grupo placebo. Houve uma melhora de PSD de ponto de vista estatisticamente significativo. MD e VFI tiveram melhora, mas não foi do ponto de vista estatístico, isso não foi possível, né? O P não foi significativo. Embora o maior número de olhos no grupo tratado, ou seja, o grupo da nicotinamida, tenham apresentado uma melhora acima do percentil 25. Então a gente percebe que teve uma melhora, mas isso não foi significativo do ponto de vista estatístico. Outra coisa interessante é que os pontos de melhora, por exemplo, esses 15 pontos de melhora aí do grupo da nicotinamida,
do campo visual, eles ocorreram em pontos onde havia uma diminuição leve ou moderada da sensibilidade. E o estudo questiona, será que essas fibras não eram fibras parcialmente funcionantes, ou seja, elas ainda estavam ali vivas, meio dormentes, e com a ressuplementação você conseguiu reativar a função dessas células, melhorando então os pontos de sensibilidade? É uma possibilidade, faz sentido. Então, conclusão, pessoal, a gente pode estimular e deve estimular meditação e exercício físico aos nossos pacientes com glaucoma. A suplementação ainda não deve ser utilizada, né? Por exemplo, esses grupos de nicotinamida, você tem que fazer acompanhar a função hepática desses pacientes, porque existem relatos nos estudos de alteração hepática grave, né, por causa do excesso de nicotinamida. A gente usa a dose nossa de nicotinamida no dia a dia em torno de 15 a 17 microgramas dia, e a gente está aqui suplementando 1.000 gramas, 2.000 gramas, até 3.000 gramas no estudo desse. Então, obviamente que isso merece os cuidados necessários, então não faz sentido ainda suplementar, ok? Somente exercício físico e meditação que a gente deve orientar a todo mundo a praticar, porque melhora a qualidade de vida, porque melhora a pressão ocular dos pacientes, então fazem muito sentido. Especialmente em pacientes que têm ali uma pressão base, né, no início do tratamento já mais baixa, pacientes que mesmo com a pressão bem controlada, às vezes progridem no campo visual, são pacientes que a gente estimula muito, né, aquele paciente que está com 12, 13, 10, e mesmo assim ainda faz uma hemorragia de disco, mesmo assim ainda progride, campo, OCT, esse é um paciente que vale a pena a gente orientar meditação e exercício físico. Ok? Essa é a evidência na literatura no momento, espero ter ajudado vocês. Vamos discutir, fiquem à vontade para nos acessar aí quando vocês julgarem necessário. Mais uma vez, gostou? Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para você saber das próximas discussões que a gente vai ter por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, abração.